Período e frequência no movimento circular uniforme. Na última aula, nós apresentamos essa figura que demonstrava como uma partícula ela vai se movimentando ao longo de uma trajetória curvilínea caracterizada pelo movimento circular uniforme, ou seja, aquele que tem a velocidade constante, velocidade tangencial. Bem, a gente verificou que para cada variação de espaço nesse arco, haveria uma equivalente variação angular, e que essas grandezas eram iguais, constantes, ou seja, para um intervalo de tempo ΔT em que essa partícula se locomovia esse espaço ΔS, haveria associada uma variação angular ΔΦ. Pois bem, a gente verifica que a gente tem aqui um espaço finito pelo qual passa essa trajetória. A partir de determinado momento, ele chega ao fim do ciclo. A posição final se torna igual à posição inicial. É o que acontece aqui. Após dar a primeira volta, essa partícula, passando por todos esses pontos marcados aqui, ela chega na posição final. Com isso, nós podemos dizer que existe um tempo específico necessário para que essa volta se complete. E quando a gente fala desse tempo, nós estamos falando do período, representado pela letra maiúscula T. Então, o período T é o tempo necessário para que essa partícula dê uma volta. Além disso, nós temos associado um outro conceito chamado frequência. A frequência nada mais é do que o inverso do período. Então, nós temos aqui a frequência representada por f e ela será igual ao inverso do período. Como vocês podem imaginar, a unidade de frequência será 1 dividido pela unidade de tempo que estiver sendo utilizada. Se, por exemplo, eu tiver um período t igual a 2 segundos, eu vou ter necessariamente que a frequência vai ser 1 dividido por 2 segundos. Se eu tiver um período de 3 horas, eu posso dizer que a frequência vai ser igual a 1 sobre 3 horas. A gente verifica que a unidade de tempo está no denominador. E aí a gente já vai adiantar para vocês um conceito de uma unidade que é muito específica. Toda vez que vocês virem 1 sobre segundo, pode ser também representado por segundo a menos 1, que também é conhecido como hertz. Essa é uma unidade de medida muito utilizada quando a gente fala de frequência. Então é importantíssimo vocês terem desde já essa informação guardada aí com vocês. Basicamente, pessoal, a unidade de frequência nos diz quantas voltas aquele objeto, aquela partícula que está fazendo o movimento circular uniforme, ela dá por segundo. Se eu tenho, por exemplo, aqui uma frequência, igual a 3 Hz, significa basicamente que eu tenho 3 dividido por segundo, ou seja, são 3 rotações por segundo, ou seja, 3 voltas em um segundo. Também é muito comum a gente ver como unidade de frequência o chamado RPM, que nada mais é que rotações por minuto. Só para a gente ter uma ideia do que representa especificamente essa rotação por minuto, vamos imaginar uma partícula que está aqui se movendo e ela tem a frequência de 1 Hz. A gente já sabe que 1 Hz é igual a uma rotação em um segundo. Vamos tentar transformar para a unidade de rotações por minuto. Primeira coisa, eu vou ter que ter aqui no denominador minuto. Para que eu tenha 1 minuto, eu tenho que ter necessariamente 60 segundos, concordam? Então, eu vou ter que multiplicar tanto embaixo quanto em cima por 60. No momento que eu multiplico embaixo e em cima por 60, eu terei mantida aqui a relação. Posso cortar 60 por 60, vai dar 1 sobre segundo. Só que eu vou fazer diferente. Eu vou perceber que 60 segundos é igual a 1 minuto. E vou manter lá em cima os 60. Então, mantenho 60 lá em cima. E aqui onde eu tenho 60 segundos, eu vou transformar isso em 1 minuto. Com isso, eu posso dizer que eu tenho essa mesma frequência de 1 Hz, equivale a 60 rotações em 1 minuto. Ou seja, eu tenho aqui 60 RPM. Ok? Acredito que tenha ficado claro como que é essa representação. São formas diferentes de você representar a mesma coisa. A gente está apresentando em outras medidas, ok? Por fim, não deixe de ter em mente a relação entre frequência e período. Um é o inverso do outro. Se período é igual a 1 sobre f, eu também posso representar que f é igual a 1 sobre período, ok? E aí a gente verifica que esse nosso assunto
fica completamente dominado. Beleza? Espero vocês na próxima aula.